Eu sou curador de playlists em um site chamado Submit Hub. Isso significa que eu tenho algumas playlists no Spotify com um número legal de seguidores e esses artistas, né, através desse site, eles podem me enviar as músicas deles e se eu achar interessante, eu posso incluir nas minhas playlists. Caso eu não queira incluir nas playlists, o site tem algumas diretrizes, então, e ele requer que eu explique por que eu não coloco, né? Então, avaliando, eu acredito que até hoje eu devo ter avaliado em torno de 200 músicas, mais ou menos. E eu percebi um padrão. Eu percebi 3 erros que eu vi que são os mais comuns. Que eu me lembrei que, inclusive, eu cometia também quando eu comecei a fazer música eletrônica. Quero mostrar esses 3 erros e passar uma solução rápida para cada um deles. A experiência para resolver esses erros leva tempo. Mas eu vou tentar explicar da maneira mais rápida possível aqui para vocês, porque eu gosto de explicações objetivas, então eu gosto de ser objetivo também nas minhas explicações. Então, muito bem. Vamos para a tela do meu computador. Eu peguei aqui uma música, um remix que eu mesmo fiz lá por 2016 da música Gravity, do Cat Dealers. Primeiro erro, que é o mais comum. Primeiro erro que eu vejo mais comum. Falta de variação. Eu vou mostrar para vocês, eu já deixei pronto aqui um trecho da música do meu remix, que eu vou colocar ele exatamente como eu fiz na época e vou colocar com algumas variações além para captar um pouco mais a atenção de quem ouve, né? Ficar um pouco mais interessante a música, não ficar uma coisa muito monótona, sem dinâmica. Este é o som da maneira como eu fiz na época. Tá? Então seria mais ou menos isso. E essa aqui é a versão com os elementos que eu adicionei agora, tá? Para dar uma variação na música. Então, foi um exemplo simples. Eu adicionei poucas coisas ali, foram 7 canais, tá? Com alguns fios, alguns elementos ali, então, que vão acontecendo durante a música. Isso é muito importante. Se vocês analisarem as músicas de artistas que já estão a nível de mercado, vocês vão perceber que eles têm vários elementos acontecendo, coisas que às vezes a gente nem percebe na hora que tá ouvindo a música para curtir, mas se analisar com um ouvido um pouquinho mais criterioso, a gente começa a perceber sons no fundo, coisas acontecendo. Isso é muito importante para dar um dinamismo para a música, para não ficar uma coisa enjoativa de ouvir. Então esse é um dos erros mais comuns que eu vejo no Submit Hub. E o segundo erro são volumes desregulados. Então essa aqui seria uma versão com os volumes desregulados. Percebe como fica uma coisa parece que a música não cola. Quando tem alguma coisa muito fora, quando algum elemento tá com volume muito alto, por exemplo aqui eu aumentei muito o baixo da música, então ele parece que sugando o resto, né? Ele esconde todo o resto da música. Quando acontece isso, a música perde a cola dela, ela não parece um todo, assim como ela é pra ser. Então é por isso que volumes desregulados é um problema muito sério, tá? Mas é uma coisa que é muito fácil de superar, tá? O que eu faria aqui? Uma coisa que eu considero super importante hoje, eu pegaria uma referência, uma música parecida, não precisa nem ser uma música igual a que a gente quer fazer, mas deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou jogar uma música do Alok aqui só pra mostrar o que eu recomendo nessa situação. Tá aqui a música de referência, tem que sempre baixar ela para poder ficar, porque como a música vai estar pronta já masterizada, é necessário reduzir o volume dela para você poder trabalhar na sua, né, e não ficar mais ou menos nivelado. O que eu faria então, tá? O que eu faço inclusive? Pego uma música de referência, coloco ela lado a lado com a minha. E vou colocando a minha. Desligo todos os canais e começo a nivelar pelo kick. Ó.
Então, tá aqui. Claro que aqui vai precisar de uma equalizaçãozinha, vai trabalho longo que eu não vou fazer aqui, mas só para vocês entenderem. Então, vai botando a música, vai botando a música de referência e a tua música lado a lado. Aí vai ligando um por um dos instrumentos. Ó, aqui tá super alto em relação à música. São outros timbres, mas só para vocês terem uma ideia de como é que faz. Aí acha aqui o hi-hat. Certo? E por aí vai. Aí vai pegando, vai ligando um por um dos instrumentos. Aqui o bass, vamos fazer com o bass também uma vez. Certo? Então vai fazendo isso, pega uma música de referência, coloca ela lado a lado com a sua, vai ouvindo uma, vai ouvindo a outra, vai vendo como é que tá o volume de cada instrumento da outra música, vai colocando eles parecidos, porque aquela música ali é uma música a nível de mercado, então você pode se espelhar nela. Terceiro erro comum, que também é crucial, principalmente na parte de finalizar a música que você percebe isso, tá? E é a falta de percepção de volume. Foi uma coisa que eu mesmo tomei um choque quando eu me dei conta. Chegou uma época que eu tava fazendo que eu fazia as minhas músicas e eu achava que elas estavam super boas. E aí eu ia colocar lado a lado com uma música de um artista já a nível de mercado e eu sentia que a minha música parecia pequenininha perto daquela música daquele artista. E isso envolve várias coisas, são várias coisas que tem que fazer, tá? Mas eu vou dar aqui algumas dicas rápidas do que vocês podem fazer para melhorar a questão da percepção de volume. Para conseguir aumentar a percepção de volume, a gente precisa cortar picos. Eu vou pegar esse bass aqui que eu fiz em MIDI e vou colocar ele em áudio, tá? Vou gravar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, existem alguns picos na música, tá? Então ela tem esses picos aqui sobrando. Cada instrumento que vocês colocarem que tiver um pico desse aqui que não for controlado, ele vai chegar lá no final, quando você estiver colocando o seu limiter, que é o último passo para finalizar uma música. Você vai colocar o seu limiter, você não vai conseguir aumentar o volume o suficiente, porque vai ter esses picos tomando espaço lá. Então esses picos, se você deixar esses picos aqui em cada instrumento, por exemplo, ficar um pico aqui no bass, ficar um outro num loop de bateria, num outro ficar um pico no piano aqui, e não controlar esses picos, você vai conseguir aumentar menos do volume aqui no limiter no final. Ele vai bater no 6 dB aqui mais rápido. Então vou fazer um... Deixa eu pegar, por exemplo, aqui um outro instrumento. Vou pegar um loop, tá? Que o loop costuma ser bem barulhento e costuma tomar bastante espaço da música, bastante headroom. Ó, então temos este pico aqui. Desculpa, este loop aqui, tá? Esse aqui a gente vamos enxergar, vamos olhar de uma maneira diferente, ó. Este aqui é o canal. Deixa eu desligar o processamento que eu tenho nele aqui.
Ó, vamos ver quanto é que ele tá batendo assim, só com um equalizador. Mais 1, certo? Tá batendo mais 1 dB. Ou seja, ele deve estar clipando. Vamos reduzir aqui. Primeiro passo, reduzir no próprio volume ali. Tá? Olha só. Agora ele está batendo em menos 3,30, tá? Esse aqui é o pico dele. Esse é o pico real. O que dá para fazer nesse caso? Primeiro lugar, tá? Para quem usa o Ableton. O próprio Saturator do Ableton. Olha só o que acontece. Eu já deixei ele com um certo... com um padrão aqui de parametrização. Mas ele, por padrão, ele vem assim. Olha o que acontece. Sem ele, batendo em 3.21, menos 3.21 dB o loop. Com ele, sem nenhuma parametrização, já reduz para menos 3.68. Tá? E o que acontece se eu colocar aqui, vamos dizer, colocar um 5 no drive aqui e tirar no output? Para onde é que ele vai? Menos 6.69, tá? E agora, olha só, presta atenção na diferença de volume com ele desligado, na diferença da percepção de volume com ele desligado e ligado. Mais uma vez, a diferença ouvindo a música não muda nada. Ele fica exatamente na mesma percepção de volume. Ele não ficou mais baixo nem ficou mais alto. Porém, digitalmente, ele está mais baixo. A mágica do saturador, eu não sei explicar bem, mas eu sei que ele adiciona harmônicos. Então, seguindo aqui, o que daria para fazer aqui? Além disso, para reduzir ainda mais, um compressor. Tá, um compressor, sei lá, 4 de ratio de 4. Só para cortar ali, ó. Tá vendo aqui? Ele só corta mais um pico, né? Só cortando só dando mais uma leve cortada aqui. Também, ó, desligado. Ligado. Praticamente nada de percepção ouvindo, mas ele reduziu. Ó, com ele desligado, menos 6.69. Com ele ligado, menos 7.75. Eu gosto bastante de duplicar os compressores, fazer compressão em série. Então eu uso normalmente uns 2 ou 3 compressores em cada canal. E no final eu ainda coloco um limiter. Ele está fazendo quase nenhuma diferença, mas lá dentro do programa ele está fazendo uma diferença enorme. Então olha só, mais um limiter aqui. Nunca deixando ele cortar mais de 1 dB, mais ou menos. Olha só aqui quanto é que ele vai. Menos 9.78. Então imagina só. Com todos esses plugins aqui desligados, menos 3.21. E com todos eles ligados vai lá para menos 9.78. Agora imagina só, fazer isso em cada canal, em cada instrumento da música. Chega lá na hora de colocar o limiter, lá na hora de masterizar a música, você vai conseguir subir e vai dar uma percepção de volume maior, tá? Então, é claro que a percepção de volume ela envolve também a percepção do tamanho da música. Quando a gente usa bem o pan da música, coloca os instrumentos devidamente no seu lugar, na direita, na esquerda, central, aumenta também essa percepção de volume, né? Porque ela não é só do volume em si, mas é do tamanho da música. Quanto mais a música parecer maior, maior a percepção de volume dela. Seria mais ou menos isso, tá? Eu tentei resumir ao máximo. São assuntos que, se fosse parar para falar desses assuntos, são horas. A gente pode ficar horas tranquilo falando de cada um deles. Então eu resumi aqui bastante todo esse conteúdo, tá? Eu acredito que mais adiante eu vou fazer vídeos mais especificamente, mas acho que essa introdução a cada um desses erros ali, demonstrar esses erros para vocês, pode ser uma luz. Tenho certeza que para mim teria sido muito útil no início, então eu espero que seja muito útil para vocês também que estão começando, certo?
agradeço a presença de vocês até aqui. Se gostaram do conteúdo, eu convido a conhecer os outros vídeos também no canal, tá? Além de algumas dicas de produção musical, eu também faço uma espécie de vlog misturado com dicas de vida, experiências, coisas que eu acredito que são importantes e eu tenho certeza que podem te ajudar também, certo? Espero te ver mais vezes aí. Muito obrigado.